Olá, participante, vamos dar início ao Mercado em Foco do mês de fevereiro, falando um pouquinho do cenário macro e depois passando para o resultado dos investimentos. Bom, nos Estados Unidos, a leitura dos dados tem trazido uma certa volatilidade aí para os mercados, né, nesses 2 primeiros meses do ano, ligado principalmente à sazonalidade. A gente sabe que os 2 primeiros meses do ano tem uma inflação mais pressionada, a política monetária americana continua aí como o tema central aí para a renda fixa, né, global. Em fevereiro, os dados de inflação divulgados vieram acima do esperado. Em consequência, houve uma postergação das expectativas para o início de corte de juros de março para junho, e ainda podendo se estender para julho, para a reunião de julho, além aí da redução do tamanho do ciclo de corte, de 150 basis points para 90 basis points em 2024. Nos Estados Unidos, a gente sabe, né, que a economia ainda vem, né, forte, né, a força da economia vem surpreendendo, e isso vem mantendo os mercados cautelosos sobre a relação do corte de juros. Novamente, as apostas, no início do afrouxamento monetário foram jogadas para frente, e isso com certeza mexe com todos os mercados. Na última ata da reunião do FONC, né, do Banco Central americano, ele reforçou a mensagem de cautela a respeito do início do ciclo de corte de juros, né, e isso fez com que os mercados reprecificassem, né, os seus ativos. Isso é normal, mas a tendência continua, certo? Já na zona do euro, né, os dados estão mais consistentes aí de uma inflação mais controlada, e espera-se que o Banco Central Europeu inicie o afrouxamento monetário antes mesmo do Banco Central americano. Do lado da China, o cenário aí permanece o mesmo, aí com viés bem negativo, a economia segue estagnada, não respondendo aí o suporte oferecido pelo governo, o subsídio. Em contrapartida, a China vem atuando como um vetor de desinflação global, já que ela é uma grande exportadora e os preços estão em queda. Isso vem ajudando a segurar um pouquinho a inflação dos outros países. E toda essa volatilidade, né, do cenário externo impactou, né, as nossas taxas de juros locais, né. O mercado de juros reprecificou a taxa terminal de juros da Selic para 9,5%. Apesar desse pessimismo aí, né, dos investidores, a gente projeta que o início de ciclo de corte de juros dos Estados Unidos vai permitir que o cupom continue a cortar juros, e isso pode levar a uma Selic abaixo de 9,5%, até abaixo de 9%. No Brasil, os mercados de ações voltaram, né, a se recuperar após o mês de janeiro, de uma forte queda. Fora isso, como tem sido normal nos últimos meses, sempre a gente tem algum ruído. Dessa vez foi a notícia dos dividendos da Petrobras, que mexeu com todo o mercado, inclusive o mercado de juros, mercado de dólar, tá? Mas em termos macro, né, a conta corrente permanece em excelente equilíbrio, a inflação aí bem controlada, as perspectivas aí de crescimento para o ano aí com grande potencial de melhora, as contas fiscais no curto prazo em situação razoável. Então, no cenário local, a gente está, né, usufruindo de notícias bem positivas. No nosso portfólio, nossas carteiras, né, nós aumentamos a posição em favor da queda de juros no Brasil, né, mantivemos também a posição aplicada no juro real americano, né, esperando esse cenário de queda de juros. À medida que continuamos aí a acreditar, né, que essa tendência de desinflação global vai se concretizar, principalmente no segundo semestre, a gente vai, né, ter a contribuição positiva disso. Tá? Em relação à contribuição de performance, as perdas vieram basicamente aí da marcação dos títulos, né, dos títulos marcados a mercado, tanto título público ou privado. A contribuição positiva veio aí com a posição de ações, né, um exemplo no plano CV. Nossa carteira de ações apresentou retorno de 2,53 contra um Ibovespa de 0,99. Nossos segmentos estruturados também contribuem bem positivamente aí no plano CV, com retorno de 2,39. No plano BD também, né, a gente fechou com um retorno de 0,66, abaixo da meta, né, de 1,20, mas o destaque positivo foi a parte de estruturados, que apresentou um retorno de 9,13%, né, e no ano está com uma rentabilidade acumulada de 8,68%. No geral, nós somos prejudicados pela divulgação do INPC, que vem muito acima do previsto, né, o previsto que a gente utiliza para calcular o retorno dos ativos, e a meta é pelo efetivo, então vem muito acima do que, né, havíamos previsto, e isso impactou. Em contrapartida, o resultado vem no próximo mês. Já no plano CV, nós tivemos retorno de 0,82, a meta 1,20, superior ao CDI, que foi 0,80.
O destaque carteira de ações e carteira de estruturados, né, como já falei, e a marcação a mercado, né, dos títulos privados acabou afetando o nosso resultado geral da carteira. Bom, a mensagem que eu quero deixar é que trabalhamos com um cenário, né, de desinflação global. Isso vai impactar mais no segundo semestre. Nosso cenário desde o início era que o Banco Central americano ia iniciar os cortes a partir de junho ou julho, e isso vai, né, favorecer o nosso Banco Central aqui brasileiro em dar continuidade na redução da taxa de juros. Tá? Então, todo esse cenário vai refletir positivamente, né, nas curvas de juros, no mercado de ações, e aí, consequentemente, né, deixar um resultado bem positivo aí para a gente nesse ano. Então, continuamos firmes na nossa posição, aproveitando esses momentos de volatilidade para migrar recursos em caixa, né, para poder alocar, né, nessas diferenças que a gente vê, essa volatilidade, né, que acaba precificando de forma completamente errada, né, a curva de juros né, e mercado de ações. Então, acho que essa é a minha mensagem para o mês de fevereiro, e até o próximo mês. Um abraço a todos.